Os bancos abandonaram mesmo o governo Bolsonaro, porque eles não vão entrar naquela loucura de dar crédito consignado para os beneficiados do Auxílio Brasil, que iria provocar uma enorme quantidade de pessoas endividadas. E isso prejudica Bolsonaro, porque sem o crédito a população não vai conseguir comprar e não vai haver a sensação de melhora na vida, prejudicando assim a recuperação do Bolsonaro com a sua rejeição. Mas os bancos não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, não. Na verdade, é a pressão do capitalismo exercendo ali na tomada de decisão. Mas dos bancos, mas o que você acha? Deixe seu like primeiro se você gostou dessa situação de não empréstimo dos bancos consignados. Isso é muito importante para a população e coloque aí nos comentários o que você achou disso. Mais uma derrota para o Bolsonaro, quero ouvir a sua opinião. E o Bolsonaro, ao longo dos últimos dias, ele sancionou uma regra que poderia fazer com que os bancos ou as instituições financeiras dessem empréstimo consignado para os beneficiados do Auxílio Brasil turbinado de R$ 600. E isso para o governo seria importantíssimo, porque vocês sabem muito bem que a população brasileira ela sente a melhora da economia quando ela consegue comprar mais. Não adianta vir o William Bonner ou alguém na televisão falando o seguinte: olha, o PIB aumentou em tantos por cento, houve uma melhora na economia. Não, eu só vou sentir mesmo que a minha vida melhorou caso eu consiga comprar mais. Se ao invés de comprar um saco de arroz, eu consiga comprar dois. Se ao invés de 2 refeições, eu consigo fazer 3. Só que o Auxílio Brasil de R$ 600 não é algo assim tão pujante que vai fazer com que o Bolsonaro consiga reverter a rejeição dele ao nível de ser minimamente competitivo contra o Lula. Então o empréstimo seria fundamental. Então o Bolsonaro daria os R$ 600 para a população até o final do mês de dezembro e aí com o empréstimo consignado dos bancos, a população poderia capitalizar ainda mais, aumentando assim o seu consumo, tendo aí uma situação de bem-estar momentânea, resultando assim numa menor rejeição ao governo Bolsonaro. Ah, mas e depois do endividamento? Depois é o problema da população. Bolsonaro não quer nem saber, não queria nem saber disso, porque o que ele queria mesmo era reduzir a rejeição dele, porque ele precisa escapar da prisão. Ou Bolsonaro vence, ou ele é preso. Você sabe, vou deixar o link aqui no card para que você entenda melhor toda essa história. Mas os bancos não toparam entrar nessa loucura do endividamento. E isso não tem nada a ver com moralidade dos bancos. Mas vem comigo que eu te conto e você tem que se inscrever no canal. O problema da decisão do Bolsonaro é que ele não colocou o limite dos juros a serem cobrados. E ao que tudo indicava, seria aí um juros de 80% ao ano. 80% ao ano de pessoas que não têm absolutamente nada. Porque se a pessoa está no programa de benefício do governo, do Auxílio Brasil, Bolsa Família, é porque ela tem uma situação muito complicada. Que qualquer R$ 10 a mais ou a menos no salário, no rendimento familiar, afeta demais. Então você endividar uma população com 80% de juros ao ano é simplesmente você massacrar a população mais pobre. Isso é do nosso ponto de vista, obviamente, mas não do ponto de vista dos bancos. Os bancos não entraram nessa por alguns fatores. O primeiro deles, o Auxílio Brasil é até o final do ano em R$ 600. Então eu não posso dar um crédito consignado a R$ 600, sendo que esse pagamento vai ser apenas de 2 meses. Nós não sabemos como vai ficar o Auxílio Brasil após dezembro. Porque vai mudar o governo, tem que ter uma negociação, e você sabe de todos esses problemas que o Lula teria que enfrentar caso vença o Bolsonaro, porque ele vai ter um embate grande com o Arthur Lira. O Arthur Lira ele amarrou todas as situações para o Auxílio Brasil. O presidente vencedor, tanto Lula quanto Bolsonaro, vai ter que se sentar com o Arthur Lira para negociar a perpetuidade do auxílio a R$ 600. E assim o Lira quer garantir o seu poder como presidente da Câmara dos Deputados por mais 2 anos. Link aqui no card. É um desafio que tanto Lula quanto Bolsonaro terão que enfrentar. E os bancos olham para isso e falam assim, ó, não sabemos qual é a previsão. Eu não posso dar dinheiro ou emprestar dinheiro para essas pessoas acreditando que o auxílio vai ser de R$ 600. Não tem como fazer isso. Isso vai causar muitos problemas para nós. Pessoas endividadas, sonegações, problemas. Isso afeta o valor acionário. Obviamente, pessoal. Obviamente. E ainda tem mais. Os bancos, eles têm um lucro muito robusto, claro, mas muitos desses bancos, ou para não dizer todos, possuem ações em bolsa de valores. E as ações na Bolsa de Valores, elas não dependem tanto assim do desempenho dos bancos. Não é assim que funciona. Existe um fator psicológico na Bolsa de Valores muito forte. A Bolsa, ela acaba oscilando, subindo ou descendo os valores das ações baseados em notícias positivas. Ah, mas o banco teve lucro. Sim, é uma notícia positiva. Notícias positivas aumentam o valor das ações.
como as notícias negativas fazem com que as ações caiam. E existem muitos fatores aí para valorar o preço de uma ação. Um desses fatores é justamente a responsabilidade social e ambiental que essas empresas possuem. Houve um medo por parte das financeiras que esse empréstimo consignado para as pessoas mais pobres, do Auxílio Brasil de R$ 600, pudesse ser visto pelos acionistas como sendo uma exploração da pobreza. Exatamente. E algumas empresas, elas possuem uma responsabilidade social e ambiental muito forte, que consta ali no seu estatuto, consta nas suas ações e as ações são valorizadas com relação a isso. Então o que aconteceu? Houve um receio por parte das financeiras, isso é uma informação do site O Globo, de notícia divulgada esses dias, que as instituições financeiras, os bancos, ficaram com medo de emprestar dinheiro para a população mais pobre e acabarem perdendo reputação junto aos seus acionistas. Então o capitalismo financeiro não permitiu que esse empréstimo fosse feito. Porque se o empréstimo consignado fosse feito, iria cair o valor das ações, afetando a imagem dos bancos e fazendo com que os acionistas perdessem dinheiro. Então por isso não houve esse empréstimo. Existe aí um outro fator que eu vou contar pra vocês, mas se você chegou aqui até 6 minutos de vídeo, eu quero que você se inscreva e coloque nos comentários. Essa ação do capitalismo financeiro faz sentido para você? Coloque nos comentários. Um outro fator, tem um mosquito sobrevoando aqui, acontece isso comigo toda hora, pessoal. Eu tô gravando, vem tiete, a minha vida virou um inferno, depois que eu virei alguém famoso. É muito complicado, muito complicado. Todo esse assédio que eu recebo é muito difícil. Não fiquem famosos, tá? É o mel que eu possuo. Mas voltando ao vídeo, um outro problema era a associação que os bancos teriam com o governo Bolsonaro. Eles não queriam ficar associados ao governo para parecer que eles foram utilizados pelo governo Bolsonaro para que o Bolsonaro pudesse recuperar o seu terreno vencendo o Lula. Eles preferiram manter uma posição de neutralidade. Ainda mais pelo fato da carta que foi escrita, do manifesto dos banqueiros, da elite econômica contra o governo Bolsonaro, que nós já explicamos todos os chiliques do Bolsonaro, o link está aqui no card. E agora fica cada vez mais claro que o Bolsonaro nunca foi e ele não é um liberal. Ele não é alguém de direita, o Bolsonaro é alguém de extrema direita e ele justamente prejudica o bom andamento do capitalismo. Essa ação do Bolsonaro de dar crédito consignado para as pessoas prejudica o fluxo do capital. Por isso o capitalismo financeiro não endossou essa medida e os bancos não vão entrar nela. E é por isso que a elite econômica abandonou o Bolsonaro, porque ele é um entrave para o capitalismo. Ele ataca tanto as instituições, ele provoca tanta instabilidade que o capital não gosta, porque o capital ele gosta de previsibilidade, pessoal. O capital ele quer sair do ponto A para o ponto B e nesse movimento crescer, aumentar de tamanho. Só que para sair do ponto A e ir para o ponto B é como se fosse uma estrada. E quanto mais limpa for a estrada, quanto mais ampla for a visão da frente, melhor. Pode até ter uma neblina, pode até ter uma descida, mas isso já vai estar tudo previsto no GPS. O problema do governo Bolsonaro é que ele apaga o GPS e você não sabe se daqui 5 km vai ter uma neblina. Você não sabe se vai ter uma rua esburacada, porque ele provoca instabilidades. E esse exemplo dos bancos do crédito consignado é o melhor que nós podemos ter. Os bancos, eles não sabem se vai ter em 2023 o auxílio de R$ 600. Então Bolsonaro provoca uma instabilidade, uma incerteza. Opa, não vamos fazer isso, porque se nós entrarmos nessa, nós podemos ser muito prejudicados com relação a isso. Então o capitalismo financeiro, ele pula fora e escanteia o Bolsonaro e isola o Bolsonaro. Foi uma ótima situação para exemplificar o motivo dos bancos, o motivo do capitalismo financeiro não querer mais saber do Bolsonaro. Eu preciso cortar meu cabelo também.